O Bolsonaro ontem disse que ele caga para a prisão. Entretanto, um homem preparadíssimo como o Mauro Cid, que teve um investimento longo do Exército Brasileiro nele, que é um força especial, ele ficou com medo de ser preso de novo. Ele se entregou diante de um pseudo-juiz. Irretocável a tua fala. Vou completar ou tentar aqui falar alguma coisa de que maneira? De qualquer lado que você olhe, isso realmente é uma bosta. E com todo respeito, como você disse, a esse monumento. E com respeito à bosta. Com muito respeito. Exatamente. Agora, veja todo o somar-se de nulidades, né? A própria coação na tomada da oitiva, ele ser uma suposta vítima do próprio plano, ele ser o juiz, ele ser o acusador. De qualquer lado que a gente olhe, não existe direito no Brasil. Se a gente parar para avaliar a lei que rege a associação criminosa para o campo das delações, a gente sabe que o juiz, como a gente falou aqui, não poderia ouvir diretamente o delator. Agora, se está tudo errado, como é que a gente vai continuar isso? E o que me surpreende mais, Pavinato, para ser muito sucinto, eu tenho dito isso a semana toda também, o Bolsonaro ontem disse que ele caga para a prisão. Entretanto, um homem preparadíssimo como o Mauro Cid, que teve um investimento longo do Exército Brasileiro nele, que é um força especial, ele ficou com medo de ser preso de novo. Ele se entregou diante de um pseudo-juiz. É só isso que eu tenho a dizer. É que ele é força especial. O professor Solano sempre fala isso, né, da patente dele como força especial. Um cara que teve a melhor preparação militar, né? Mas você veja, quando a gente fala de militar no Brasil, no século XX, e o Cid é jovem. Sim. O Cid é jovem. Tem poucos anos. 41. Ninguém tem experiência de tortura. Ninguém tem experiência de tortura. O problema, Pavinato, é uma discussão que eu sempre tive do envolvimento dos militares na política. A realidade política é completamente diferente da realidade que você encontra na guerra. Algumas pessoas dizem que política é guerra, ou política isso é coisa de marxista. E nem o Clausewitz falou que a política, a guerra é a continuação da política por outros meios. Isso é mentira. O Clausewitz falou, a guerra é a continuação das relações políticas. É outra coisa. Mas só porque eu estou te dizendo isso? Porque o militar, na guerra, ele é treinado sim para suportar a tortura física, a tortura no combate. Mas o Cid não tem esse treinamento. Não, o Zé Dirceu tem, por exemplo. Mas sabe qual é o detalhe? Ele é treinado para suportar a tortura física no caso de guerra, exatamente porque ele sabe que ali ele é um herói. E ele é treinado para isso. Mas a física é uma coisa, a psicológica é outra. Até mesmo a psicológica, o problema todo... Mas a psicológica envolvendo a filha, a mulher... Mas aí é que está o detalhe. Eu estou tentando achar uma justificativa. Eu estou tentando mostrar qual é o dado, qual é a clivagem que é feita aí. No momento em que ele entra para a política é o inferno. Ela não é a guerra é um pedaço do inferno. A política é o inferno, porque você lida com coisas que são o pior da humanidade. Você lida com esse tipo de coisa. E ele tem um problema que ele é torturado diante de duas situações. Você está machucando o teu próprio povo. E nós vamos colocar a tua família para ser torturada junto com você, e você será lembrado como aquele que não cumpriu o teu dever. É o dever de honra dele que está sendo colocado. Por isso que ele arregou. Felipe Martins ficou preso 7 meses, professor. Por isso que ele... Exato. Abriu a boca. Mas, não, ele ainda está preso, mas né? Vamos falar, sabe aquela casa dele, aquele domiciliar. Porque esses são treinados para participar do ambiente político, coisa que o militar não é. O militar ele é treinado para ir para a guerra, para o combate. Ele não é treinado para essa sujeira que você encontra na política. O Zé Dirceu, por exemplo, é o maior exemplo de silêncio. Sim. Zé Dirceu. Por qual razão que você olha para o Zé Dirceu, muitas vezes pergunta, o Zé Dirceu para mim é uma imagem de Lúcifer. Significa o quê? Ele é um anjo do mal que está... então você admira o Zé Dirceu? Não, eu não sou luciferiano, mas eu tenho que admitir que ele foi treinado para aguentar esse tipo de coisa. Porque tem um dado que é relevante para essas pessoas que trabalham na política fazendo esse tipo de ação. Sabe qual é? Eles não têm relação afetiva com as pessoas. Os militares têm.
em especial com a sua família. E é aí que eles batem. Por isso que eles fazem isso. Numa guerra, um cara que está lá no combate, a família dele está no outro país, exceto se estiver defendendo o seu próprio território de uma invasão. É outra circunstância. Por isso que o Mauro Cid arregou. E aí é o risco que está sendo colocado, porque eles estão aproveitando isso para tentar desmoralizar o exército. Eles estão fazendo tudo isso para desmoralizar o exército e os Kid Pretos. Eles estão fazendo de tudo para desmoralizar, porque eles sabem que dentro do exército tem pessoas que estão indignadas. E essas pessoas não correspondem a 10%, correspondem a 90%. Só quem está aturando isso são aqueles que comandam, porque não sabem o que fazer. Por que não sabem o que fazer? Porque se envolveram com a política e não sabem o que é fazer política. Esse é o grande problema. E aí, só para encerrar, que é a questão do Bolsonaro, não é buscar uma fuga. Qual seria a fuga? Seria um asilo diplomático. Asilo diplomático foi uma coisa que foi inventada pelos latino-americanos naqueles períodos pós-Segunda Guerra Mundial. Que o cara se esconde dentro de uma embaixada e fica lá, ou dentro de um consulado e fica lá até receber. O problema do Bolsonaro é que o dilema do Bolsonaro é o seguinte: se eu for para o asilo diplomático, eu crio um constrangimento externo e eu acabo reforçando essas pessoas que estão querendo me prender. E aí vai ter um problema maior. Vai ter mobilização? Não se sabe, porque eles vão reforçar. Talvez o Bolsonaro esteja dizendo: eu não vou para o asilo diplomático, conversa nenhuma, eu vou enfrentar a cadeia. O grande problema é que o risco de morte para o Bolsonaro numa cadeia é muito alto. Porque ele já não tem mais o que perder. Quando você olha as decisões que eles tomam num dia, a decisão que o amigo deles toma no outro, a decisão que o amigo do meu pai toma em relação... Aí você diz, porra, mas não tem mais lógica nenhuma, a contradição está explícita, mesmo para a Raquel. Como assim, Raquel? O Estadão da Lua, às vezes conversa com a Rutinha, às vezes conversa com a Raquel. A Folha não. A Folha diz, eu sou Raquel. Só que ela é inteligente e ela tá vendo, isso aqui vai dar merda. E eu não quero estar participando disso aqui, porque depois, quando vier, no processo histórico, vão atrás dos cretinos que fizeram de conta que não estavam vendo isso. Porque Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. As organizações Globo já assume o analfabetismo ali de uma maneira vergonhosa. Assume o analfabetismo. E tem essa questão também, né, de trazer o militar para a política. O exército brasileiro hoje, ninguém sabe, ninguém tem resposta de absolutamente nada. A gente está vendo essas... Não é mensagem dúbia. Eu lembrei, você falou do Bolsonaro morrer. Não é só a questão de matarem, né, alguém assassinar. Sim. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro foi o único político que teve um atentado de verdade. O resto é virtualidade. Então ele trata de tudo, que a faca que o Adélio usou foi uma faca enferrujada. Sim. Ou seja, a premeditação era alta. Porque quando você dá a facada com a faca enferrujada, a chance de ter uma septicemia e a chance de morte é certa. Ele não teve tempo de girar a faca. Exato. Se ele tivesse girado a faca, deu. E aí ele vai ficar dentro da cadeia, porque você vê, o Alexandre de Moraes, para os desígnios dos prazos dele que ele tira do Centro de Estatística Aplicada do meio do meu... Ele é muito rígido com prazo. A Rumble tem 9 dias para isso. X tem tantos dias exatos para pagar 8 milhões e 100 mil. Obrigado, Cláudio Sombra, por falar dessa perversidade. Essa perversidade do Alexandre. Que no caso do Clezão, por exemplo, o juiz tem de 90 em 90 dias para rever a prisão preventiva. E ele tem que ver num prazo razoável toda vez que se trata de caso de saúde. Passou 300 dias, Alexandre de Moraes literalmente cagou. Então, é deliberado. O Bolsonaro, exato. Teve questão de saúde. Se o Bolsonaro tiver uma questão da decorrência da facada, do atentado dele, vamos deixar ele morrer. Ô, Pavinato, engraçado, né? Eles questionaram tanto a conduta do Sérgio Moro na Lava Jato, né? O que dizer dessa conduta do Alexandre de Moraes? A forma como conduz uma delação, né? Uma delação que tem uma tortura que é pior do que uma tortura física, a tortura psicológica, quando você envolve a família, quando você ameaça o pai, a esposa, a filha. Isso é muito pior que uma tortura física, né? E aí, evidentemente, o Mauro Cid foi mudando as versões. E eu pergunto, qual é a credibilidade de uma delação em que você tem um monte de versões e é pensada uma que interessa para a denúncia? Qual é a credibilidade disso? Aquele áudio?
quando ele ficou na liberdade provisória, aquele áudio que caiu na imprensa, ele falando que foi forçado a dizer o que ele disse. É óbvio. Essa delação é nula, é completamente nula. A gente fica falando aqui de coisas, do que acontece, do que faz, do que acontece, uma coisa que não deveria sequer existir. Porque se a gente tivesse um juiz que presta, se a gente tivesse um homem que cumpre a lei no STF, um só. Mas a gente não tem nenhum, bicho. Nenhum. Sabe qual é o medo que eu tenho da prisão do Bolsonaro? É que eles percebem que o Bolsonaro morto, suponhamos que ele morra na cadeia, vai causar uma celeuma, mas tem um detalhe, o cálculo é qual é o tempo dessa confusão que virá e se nós temos força suficiente para enfrentar essa confusão. As Forças Armadas vão fazer alguma coisa? Ninguém sabe, mas eles vão ter que enfrentar durante um determinado tempo. Por quê? Porque em longo prazo, eles ganham com a morte do Bolsonaro. Por que eles ganham? Porque a direita ainda está fragmentada. Porque o grande líder é o Bolsonaro. Mas mesmo ele sendo o nosso grande líder na atualidade da direita, existem aqueles que ficam contestando, que querem tirar proveito. Quer dizer, não, vou correr para cá, vou correr para lá, vou correr para cá. E imagina se ele não está mais presente. Aqueles que vão querer assumir o pedestal, vai ter um monte de gente brigando. Então o que eles precisam é apenas suportar o período daquela celeuma que vai gerar na possibilidade do Bolsonaro, sei lá, tropeçar, escorregar e cair, e sei lá, ou se suicidar com 4 facadas nas costas, ou de repente tropeçou no banheiro e bateu com a cabeça lá do outro lado da porta. A gente pode acontecer qualquer coisa com ele. Então eu tenho receio de que uma prisão do Bolsonaro possa significar a morte do Bolsonaro. Porque o cálculo deles é qual é o tempo que nós precisamos para aguentar uma possível revolta que virá. Qual é esse tempo se a gente tem condição de segurar isso daí? Porque depois eles ganham. Por causa da fragmentação da direita. Deixa eu só falar aqui com uma corna que nos assiste aqui, manda mensagem no chat. Cornanice Moreira, ela fala assim: nenhum juiz presta, Pavinato, só você. Um advogadozinho de quinta. De quinta série eu sou. Advogar eu não advogo mais. Agora, um juiz que deixa uma nulidade triunfar, ao mesmo tempo. Porque o STF, o Corna, entende o seguinte: ao mesmo tempo em que o STF está livrando corruptos por nulidade processual, o STF está permitindo que uma nulidade vá adiante para derrubar o lado oposto da política. Que eu sei que o lado da corrupção, que é o lado político que está no poder, tá? Da corrupção aqui, ó, Palocci, etc e tal. Então pegaram uma nulidade processual, são inocentes. E ao mesmo tempo esse mesmo STF está deixando passar uma nulidade igualzinha. Juiz parcial, porque se uma suposta vítima não tem parcialidade, é que ele não era suposta vítima. Que conversa, faz jantarzinho, vai em jantarzinho com o PGR, porque a nulidade do outro é que o Moro trocava o WhatsApp com o Dallagnol. E por que o Alexandre pode jantar com o Paulo Gonet? Hein? Responde para mim, ô corna! Como é que chama corna? Corna! Nice. Então, ô Cornanice, fica na sua, minha amiga, fica na sua. Por isso que eu defendo a liberdade de expressão, sabia? Porque isso. Ela fala, eu os imbecis respondo. não são detectáveis. E quer falar mais cornice, fica à vontade, porque aqui você é livre, corna. E a audiência nas alturas, hein? No YouTube, no X, ó. A audiência tá bombando. A audiência é Osana hoje, a audiência Osana, nas alturas. Só gostaria de deixar claro. Nós somos 13 mil no X, 13 mil no X e 42 mil no YouTube. Que eu não estou julgando o Mauro Cid. Aliás, ele não está em julgamento, né? Acontece que ele é um delator e eu parto de uma premissa. Eu sou filho de médico, irmão de 2 médicos, então eu entendo que um cirurgião não possa ter aversão a sangue. Assim como eu comparo que um força especial não pode sucumbir a uma tortura de alguém que nem juiz é. É só essa comparação que eu estou fazendo. Caivano, com todo respeito, eu concordo contigo. Porque o problema é que eu tento arranjar uma salvação para o Cid por tudo aquilo que ele representava. Ele era uma joia do Exército Brasileiro. E o que está acontecendo é bater no Cid da maneira como está batendo, e ele cedendo da maneira como está cedendo, atinge todo o Exército. Exato. Por quê? Porque eu esperava que o Cid, pelo menos, reagisse como o Felipe Martins. Olha, agora eu vou fazer um pedido aqui, muito sério. Nós vamos para 8, viu, Renan e Fred? Tá? Nós vamos para 8 aqui, porque eu quero fazer um pedido agora. Vou fazer o quadro. Alô, imbecil.
O quadro é o Alô Imbecil. É o telefone direto com Jorge Bessias, né, o nosso AGU inconstitucional, porque tem que ter notável saber jurídico, e qualquer um que abriu o curriculinho dele no Google, se dá ou ver o currículo, é uma judiação, Cláudio Carvana. É uma judiação. Não tem assim 2 anos de Wizard. Não tem 2 anos de CNA. É uma judiação, mas tá aí, né? A Constituição fala notável saber, mas tá aí, né? Enfim, Constituição, tem, mas acabou. Então, alô Bessias, eu peço para que você seja justo. Não, porque o Bessias, ele é cristão. Ele vai ao culto todo domingo, né? Conversei até com o bispo dele certa vez. Então, assim, se você tem alguma vergonha na sua cara, né? Se você honra a palavra que você louva todo fim de semana, eu lhe faço um pedido aqui, Bessias, porque eles vêm lá na AGU. Uma vez eu corrigi o endereço para citação no programa. Chegou, né? Chegou. A moça foi me citar no restaurante. Não, é hilária a minha vida. Então, assim, Bessias, é o seguinte. Você agora é o chefe da PNDD, que é aquela estrovenga do governo Lula para perseguir crítico, sob a desculpa esfarrapada de combate a fake news, porque a fake news, ela deslegitima as ações do governo legitimamente eleito. Vamos combinar. Vamos ter o pressuposto que foi legitimamente eleito, porque não foi, porque teve mutreta no processo, né? Todo mundo sabe. Está na lei, basta ler a lei. Mas eu não vou pedir nem para você ler, tá, Bessias? Então, assim, vamos fazer de conta que foi legitimamente eleito, que não teve mutreta no processo, que não teve resolução depois do prazo da lei, que é 5 de março. Vamos imaginar que o governo Lula é legitimamente eleito. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.